Bom, a capacidade do homem de formar símbolos. Enquanto o símbolo significa sempre mais do que o seu significado imediato e óbvio, os símbolos eles são produtos naturais e espontâneos. Gênio algum já se sentou com uma caneta ou um pincel na mão dizendo: agora vou inventar um símbolo. Ninguém pode tomar um pensamento mais ou menos racional a que chegou por conclusão lógica ou por intenção deliberada e dar-lhe forma simbólica. Não importa de que adornos extravagantes se ornamente uma tal ideia, ela vai manter-se apenas um sinal associado ao pensamento consciente que significa, e nunca um símbolo a sugerir coisas ainda desconhecidas. Nos sonhos, os símbolos ocorrem espontaneamente, pois sonhos acontecem, não são inventados. Eles constituem, assim, a fonte principal de todo o nosso conhecimento a respeito do simbolismo. Ou seja, se a pessoa ela se propõe a sentar com uma caneta ou um pincel dizendo agora eu vou inventar um símbolo, no máximo o que poderá acontecer é que é, ele vai repetir algo do consciente coletivo, algo que já é conhecido, e não algo que é inconsciente, que não é conhecido, né, por assim dizer. Ou seja, nunca será um símbolo a sugerir coisas ainda desconhecidas. Nos sonhos, os símbolos ocorrem espontaneamente, pois os sonhos eles acontecem, não é algo deliberado, né? A pessoa não deita falando assim, vou sonhar com isso. Ainda que isso possa acontecer, mas os sonhos eles não são inventados, eles constituem assim a fonte principal de todo o nosso conhecimento a respeito do simbolismo, segundo Jung. Devo fazer notar, no entanto, que os símbolos não ocorrem apenas nos sonhos. Aparecem em todos os tipos de manifestações psíquicas. Por exemplo, existem pensamentos e sentimentos simbólicos, situações e atos simbólicos. Parece mesmo que muitas vezes objetos inanimados cooperam com o inconsciente, criando formas simbólicas. Há numerosas histórias autênticas de relógio que param no momento em que o seu dono morre, como aconteceu com o relógio de pêndulo no palácio de Frederico o Grande em Sanssouci, que parou na hora da morte do rei. Outro exemplo comum é o de um espelho que se parte ou de um quadro que cai quando alguém morre, ou também pequenos, mas inexplicáveis acidentes de objetos que se quebram numa casa onde alguém sofre uma crise emocional. Mesmo que os céticos se recusem a acreditar nessas histórias, a verdade é que elas estão sempre acontecendo, e só isto basta como prova da sua importância psicológica. A intuição, ela é um elemento quase indispensável na interpretação dos símbolos, que graças a ela são muitas vezes imediatamente percebidos pelo sonhador. Mas enquanto do ponto de vista subjetivo, este palpite feliz pode ser muito convincente, também poderá revelar-se bastante perigoso. É capaz de levar o paciente com facilidade a um falso sentimento de segurança. Pode estimular, por exemplo, tanto quem sonha com quem interpreta o sonho a prolongar uma relação agradável e relativamente fácil, encaminhando-a para uma espécie de sonho mútuo. A base sólida de um conhecimento intelectual verdadeiro e de uma compreensão moral autêntica perde a sua força se o analista contentar-se com a vaga satisfação que lhe vai dar o palpite certo. Só se pode verdadeiramente conhecer e explicar quando se reduzem as intuições a uma apreciação exata dos fatos e das suas conexões lógicas.
Ou seja, em que pese a intuição ela ser um elemento indispensável na interpretação dos símbolos, mas ela sozinha em si não é suficiente, né? É preciso que se reduzem as intuições a uma apreciação exata dos fatos e das suas conexões lógicas, ou seja, tem a ver com as outras funções da psique, como a função sensação, a função pensamento, né? E a função sentimento também tem que ser levada em consideração. Bom, o simbolismo nos sonhos. Em que pese a gente vai ter uma aula falando sobre os sonhos, mas aqui eu acho que dá para adiantar alguma coisa. Aqui eu trouxe um trecho do livro O Homem e seus Símbolos, em que Jung fala o seguinte: fui consultado várias vezes por pessoas inteligentes e cultas que estavam profundamente chocadas com certos sonhos, fantasias e mesmo visões. Supunham que este tipo de coisas não acontece aos sãos de espírito e que aqueles que têm visões devem sofrer de algum distúrbio patológico. Um teólogo disse-me certa vez que as visões de Ezequiel eram apenas sintomas mórbidos e que, quando Moisés e outros profetas ouviam vozes, estavam sofrendo de alucinação. Imaginem, pois, o pânico de que este homem se viu possuído quando algo deste gênero lhe aconteceu espontaneamente. Estamos de tal modo habituados à natureza aparentemente racional do nosso mundo que dificilmente podemos imaginar que nos aconteça alguma coisa impossível de ser explicada pelo bom senso comum. O homem primitivo, ao se defrontar com este tipo de conflito, não duvidaria da sua sanidade. Pensaria em fetiches, em espíritos ou em deuses. Lembro-me de um professor de filosofia que consultou-me um dia sobre a sua fobia ao câncer. Sofria da convicção compulsiva de que tinha um tumor maligno, apesar de nada ter sido acusado em dezenas de chapas de raio-x. Sei que não há nada, dizia ele, mas pode haver. Qual seria a causa desta ideia fixa? Obviamente vinha de um medo que nada tinha a ver com a sua vontade consciente. Aquele pensamento mórbido de repente tomava conta dele e com tal força que não conseguia controlar-se. Era bem mais difícil para este homem culto aceitar um fenômeno deste tipo do que seria para um homem primitivo dizer que fora atormentado por um fantasma. A influência maligna de espíritos maus é pelo menos uma hipótese admissível nas culturas primitivas, enquanto que para o civilizado é uma experiência perturbadora admitir que seus males nada mais são que uma tola extravagância da imaginação. O fenômeno primitivo da obsessão não desapareceu, é o mesmo de sempre, apenas é interpretado de maneira diversa e mais desagradável. Fiz várias comparações deste tipo entre o homem moderno e o primitivo. São essenciais, como mostrarei adiante, para compreendermos a tendência do homem de construir símbolos e a participação dos sonhos para expressá-los. Pois vamos descobrir que muitos sonhos apresentam imagens e associações análogas a ideias, mitos e ritos primitivos. Estas imagens oníricas eram chamadas por Freud de resíduos arcaicos. A expressão sugere que estes resíduos são elementos psíquicos que sobrevivem na mente humana há tempos imemoriais. É um ponto de vista característico dos que consideram o inconsciente um simples apêndice do consciente, ou, numa linguagem mais pitoresca, como uma lata de lixo que guarda todo o refúgio do consciente. Pesquisas posteriores levaram-me a crer que esta é uma atitude insustentável e que deve ser desprezada. Constatei que associações e imagens deste tipo são partes integrantes do inconsciente,
Ou seja, aquilo que Freud considerava como resíduos arcaicos e Jung considerava como parte integrante do inconsciente e podem ser observados por toda parte. Seja o sonhador instruído ou analfabeto, inteligente ou obtuso, não são de modo algum resíduos sem vida ou significação, têm, ao contrário, uma função e são, sobretudo, valiosos, como mostra o Dr. Anderson em um outro capítulo do livro, devido exatamente ao seu caráter histórico. Constitui uma ponte entre a maneira por que transmitimos conscientemente os nossos pensamentos e uma forma de expressão mais primitiva, mais colorida e pictórica. E é esta forma também que apela diretamente à nossa sensibilidade, à nossa emoção. Essas associações históricas são o elo entre o mundo racional da consciência e o mundo do instinto, ou seja, essas partes integrantes do inconsciente que se manifesta através de símbolos, elas são uma forma de apelar para a nossa sensibilidade, porque esses símbolos, eles são, como a gente vê, a maioria deles são arcaicos, são históricos. É uma forma primitiva do inconsciente, né? E essa forma primitiva, ela nos comove, porque afeta diretamente a nossa sensibilidade e a nossa emoção. E ele fala que essas associações históricas, eles são o elo entre o mundo racional da consciência e o mundo do instinto. Ou seja, quando acontece um indivíduo dele sonhar com um símbolo primitivo, provavelmente aquele símbolo vai, digamos assim, vai perturbar ele de algum modo. Ele vai se sentir mexido com aquele símbolo. Ainda que ele depois esqueça ou, enfim, não dá muita moral, né, para o símbolo, para o sonho, né, que ele teve. Mas de alguma forma o sonho mexeu com ele. Para benefício do equilíbrio mental e mesmo da saúde fisiológica, o consciente e o inconsciente devem estar completamente interligados a fim de que possam se mover em linhas paralelas. Se separam um do outro ou se dissociam, ocorrem distúrbios psicológicos. Neste particular, os símbolos oníricos são os mensageiros indispensáveis da parte instintiva da mente humana para a sua parte racional, e a sua interpretação enriquece a pobreza da nossa consciência, fazendo-a compreender novamente a esquecida linguagem dos instintos. Ou seja, como a gente estudou nas aulas anteriores que o inconsciente ele contém os instintos e os arquétipos, então uma forma de manter contato com o inconsciente é através dos símbolos oníricos, né? Os símbolos que aparecem nos sonhos. É como se eles fossem mensageiros do inconsciente alertando que a parte consciente da personalidade está se afastando, está se dissociando, ou de que a parte consciente da personalidade não está consciente de algum fator que poderia ajudar ali, né, digamos, a ter um equilíbrio psíquico, um equilíbrio, às vezes até um equilíbrio emocional também, né, um equilíbrio mental, enfim. E aí, para explicar didaticamente, sempre trago essas imagens, né, onde o consciente e o inconsciente, quando eles estão separados, ou seja, quando Jung fala aqui, né, que é importante os dois estarem interligados a fim de que possam se mover em linhas paralelas, se um se separa do outro, aí é a hora que o inconsciente ele começa a mandar, como se mandasse alertas, né, mensagens alertando que está acontecendo uma dissociação. E aí, geralmente, um dos símbolos mais, talvez comuns, eu não sei, né? Mas, enfim, é o símbolo das duas serpentes, uma
uma negra e uma branca, ou prata, ou uma cor mais clara, como se elas estivessem em posição de briga, de conflito, de oposição. É um dos símbolos do inconsciente demonstrando que pode ocorrer ali uma mudança da parte de uma regressão, né, da libido para o inconsciente, ou seja, um confronto com o inconsciente. Bom, temos também outros símbolos, né, bem animais, assim, pitorescos, como o urso, né, o jacaré ou o crocodilo, que representa uma parte, digamos, instintiva, né, ali, um, do inconsciente, mas também um aspecto talvez até sombrio, né, do inconsciente, o instinto querendo ser integrado, e aí ele se apresenta como a parte consciente da personalidade é como se fosse inadmissível para ela esse conteúdo instintivo, então ela tem um olhar, por exemplo, hostil para isso, então o inconsciente ele vai agir de forma hostil também. Tudo vai depender da relação da parte consciente, da personalidade para o inconsciente, daquilo que o inconsciente representa, né? Como a gente viu que o inconsciente ele representa os instintos e os arquétipos. Aí também o indivíduo ele pode sonhar, né, ter símbolos ali como o símbolo da connectio, né, da união, que é um símbolo alquímico, mas também, por exemplo, anjos que representam símbolos, os anjos são mensageiros, né? São arquétipos. Então, assim, são alguns exemplos de como se fosse de alertas, né, que o inconsciente manda para a parte consciente. Mas também, pessoal, não são os únicos, só são alguns exemplos. As pessoas, é claro, tendem a pôr em dúvida esta função, já que os seus símbolos muitas vezes passam desapercebidos ou incompreendidos. Na vida normal, a compreensão dos sonhos é até por vezes considerada supérflua, mas até mesmo o homem civilizado pode, por vezes, observar que um sonho de que talvez ele nem se lembre é capaz de piorar ou melhorar o seu humor. O sonho foi compreendido, só que de uma maneira subliminar. E é isto, aliás, que acontece habitualmente. Apenas nas raras vezes em que um sonho é particularmente impressionante, ou que ou que passa a repetir-se a intervalos regulares, é que as pessoas buscam alguma interpretação. Ou seja, quem nunca sonhou, né, com aqueles sonhos meio que perturbadores, né, que a pessoa ela acorda com aquele ditado, né, com a pá virada. Ou seja, ela pode não nem sequer se lembrar do sonho, mas o sonho de alguma forma afetou o humor dela, como se o dia dela todinho ali fosse um estado meio sombrio. E aí um que fala que o sonho ele foi compreendido, só que de uma forma subliminar. E aqui também ele fala uma coisa interessante, né? Apenas nas raras vezes em que um sonho é particularmente impressionante ou que passa a repetir-se a intervalos regulares é que a pessoa ela digamos assim, ela dedica-se a buscar alguma interpretação, ou seja, ela fica curiosa, querendo saber mais o que significa, né? Por que que eu tô tendo esse tipo de sonho várias vezes, o mesmo tipo de sonho? Devo acrescentar aqui uma palavra de cautela a respeito da análise de sonhos feita de maneira pouco inteligente ou pouco competente. Existem pessoas cujo estado mental é de tamanho desequilíbrio que interpretar os seus sonhos pode ser extremamente arriscado. São casos em que a consciência extremamente unilateral se encontra isolada de uma inconsciência irracional ou louca correspondente.
e as duas não devem ser postas em contato sem precauções muito especiais. De modo geral, é uma tolice acreditar-se em guias pré-fabricados e sistematizados para a interpretação dos sonhos, como se pudéssemos comprar um livro de consultas para nele encontrar a tradução de determinado símbolo. Nenhum símbolo onírico pode ser separado da pessoa que o sonhou, assim como não existem interpretações definidas e específicas para qualquer sonho. A maneira pela qual o inconsciente completa ou compensa o consciente varia tanto de indivíduo para indivíduo que é impossível saber até que ponto pode, na verdade, haver uma classificação dos sonhos e seus símbolos. Ou seja, aqui é aquela questão de que Jung ele não era a favor de que houvesse guias pré-fabricados, né? Ou seja, um livrinho ali que explicasse os símbolos dos sonhos. Ah, sonhou com símbolo tal, então significa isso. Porque os sonhos, eles agem como compensadores, né, da parte consciente. Ou seja, voltando aqui o nosso desenhozinho, eles agem tentando compensar a parte consciente, alertando a parte consciente de que está acontecendo alguma coisa que a parte consciente ainda está totalmente voada, tá, enfim, está inconsciente, né? E aí o inconsciente ele fica mandando. Então por isso que ele fala que a compensação ela varia de cada indivíduo, né? Cada inconsciente vai variar na forma de compensar o consciente, né? De forma individual falando. Ou seja, a maneira pela qual o inconsciente completa ou compensa o consciente varia tanto de indivíduo para indivíduo que é impossível saber até que ponto pode, na verdade, haver uma classificação dos sonhos e seus símbolos. Mas aí também ele fala o seguinte: é claro que existem sonhos e símbolos isolados. Preferia chamá-los de motivos típicos, ou seja, são aqueles sonhos típicos e que ocorrem com bastante frequência. Entre estes motivos, por exemplo, está a questão da queda, ou seja, é um motivo, né? É um sonho típico. O voo, por exemplo, também é um outro tipo de sonho típico, né? Motivo. Por exemplo, também a perseguição feita por animais selvagens ou por pessoas inimigas. Outro exemplo é sentir-se insuficiente ou impropriamente vestido em lugares públicos. Ou seja, a título de exemplo, eu tinha um sonho que ele se repetia várias vezes. Era um tipo desses sonhos que Jung chama de motivos, né? Que se repetem em, em pouco espaços de tempo. E o sonho em que eu estava em lugares públicos, só que eu estava descalço e eu precisava caminhar. Só que eu tentava calçar algum sapato, né? A sapato ou sandália, porque como o sonho se repetia, ele mudava, né? Mas era sempre o mesmo contexto, sempre o mesmo motivo. Eu tentava calçar os sapatos e eles não cabiam no meu pé. E era como se eu tivesse que me apresentar em algum lugar, mas eu não estava bem, eu me sentia impropriamente vestida, né? Ou impropriamente calçada. E esse sonho se repetiu por vários meses, enfim, até que eu comecei a estudar, ler livros, e o primeiro livro que me deu uma luz sobre isso foi o livro da John Fortune, da Cabala Mística, que ela falava sobre o aspecto de Malkuth, do contato, né, da terra, o pé com a terra. Mas não somente ele, né, esse foi só uma pequena luz. Depois que eu li os livros do Jung, foi que completou o contexto, né, eu fui entender o que significava. Mas enfim, continuando, outro exemplo também é o estar se apressado
ou, no caso, o de estar se perdido no meio de uma multidão tumultuada, também é um sonho típico. Outro também é lutar com armas inúteis ou estar sem meios de defesa. Outro também é correr muito sem chegar a lugar algum. É um sonho típico. Bom, e aí, para finalizar, Jung traz um último motivo aqui de sonho, que é o motivo infantil típico, é o sonho de crescer ou diminuir infinitamente, ou passar de um para o outro extremo, como por exemplo no filme, né, Alice no País das Maravilhas. Mas devo novamente acentuar que são motivos a serem considerados dentro do contexto do sonho e não cifras de um código que se explicam por si mesmas. Ou seja, de qualquer forma, mesmo que esses sonhos eles sejam motivos, né, ou seja, são típicos, mas ainda assim a pessoa ela vai ter que levar em consideração o contexto, né, o contexto que acontece esses motivos, o contexto do indivíduo também, né, a questão do estado de espírito do indivíduo, como ele se encontrava no sonho, enfim, são vários fatores que tem que ser levado em consideração. E aí, pessoal, nós finalizamos então a questão dos símbolos. Como eu disse, esse tema é bastante extenso e de modo algum eu consegui, digamos assim, trazer tudo nessas pequenas aulas. Ainda existe muito mais coisas que a gente pode explorar conforme o decorrer do tempo, né? E aí, aqui estão os livros que fizeram parte da nossa aula, do título como símbolos, né? E aí, agora a gente se vê na próxima aula ou nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.